Amigo querido, amiga querida, bom dia. Eu estou dando início hoje a uma série intitulada Bíblia Grifada, que trata dos versos que eu grifei na minha Bíblia, minhas passagens favoritas. E gostaria de começar pela análise de Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que esse é um dos meus versículos favoritos? Em primeiro lugar, porque ele apresenta o fundamento da teologia cristã. Todo edifício teológico está estribado sobre esse alicerce. O cristianismo não começa com o evangelho. O cristianismo começa com a existência de Deus. O evangelho é o que distingue o cristianismo de todas as demais religiões. Mas nós, cristãos, não acreditaríamos em Boa Nova, que é o significado da palavra evangelho, se não houvesse um Criador. Sem o Criador, não há boa nova. O que resta é o caos, um frio absurdo, a completa ausência de significado. Porque pare para pensar, se o nosso início é impessoal e caminhamos para a impessoalidade, se nós, quer dizer, de poeira estelar, estamos em processo de nos transformarmos novamente em poeira estelar, qual é o sentido da nossa existência? Olha, eu vou dizer algo que pode destruir o seu dia. Cedo ou tarde, mais alguns invernos, mais alguns verões, mais algumas primaveras, mais alguns outonos, você e eu vamos ter que nos separar de tudo o que amamos. A nossa cidade, a cidade onde nós moramos, ficará vazia de nós. Só existe uma esperança para você e para mim: que esse mundo tenha um Criador. Que esse Criador seja um Criador que tenha se afeiçoado pela sua criação. Um Criador que possa dizer: eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. E aqueles em cujas vidas eu investir o meu amor não se perderão jamais. A fé não é de todos. Eu acredito, estou certo disso, que há um fundamento racional para a fé. Contudo, é fato que ninguém se converte pela razão. Ninguém se converte sem razões, mas ninguém se converte pela razão. O cristianismo faz todo sentido para quem está do lado de dentro, mas para quem está do lado de fora é um completo absurdo. Isso deve-se ao fato de que nós não nos aproximamos da teologia como nos aproximamos da botânica, por exemplo. Porque, para a Bíblia, os condicionamentos impostos pelo pecado, isso me parece muito racional, acabam condicionando a relação que nós mantemos com a teologia. Muitas vezes sendo movidos ou a domesticar a Deus, ou criar um Deus a nossa imagem e semelhança, que muitas vezes mais se parece com o diabo, ou então até mesmo, por conveniência, negar sua existência. Há quem diga que nós, cristãos, inventamos um Deus para nós, que tudo é uma projeção fruto do nosso desamparo, da nossa carência por um Pai. Mas eu posso afirmar que a negação da existência de Deus pode ter um componente inconsciente. O desejo de negá-lo a fim de não ter que submeter a vida intelectual e moral a um Criador que pede que a espécie humana viva uma vida de amor, ajuste a sua conduta ao caráter daquele que formou o homem à sua imagem e semelhança. Em segundo lugar, Gênesis 1, verso 1, está entre os meus versos favoritos em razão do fato dele apresentar a única explicação racional para a origem da vida. Em primeiro lugar, trata-se de uma passagem que nos ajuda a entender a unidade na diversidade, a harmonia existente entre os mais diferentes elementos da natureza. Alguns acreditam que se emprestarmos bilhões de anos para o nada mais o acaso, eles poderão produzir um planeta como o nosso. Para nós cristãos, isso representa um salto irracional de fé. Um completo absurdo, porque olhamos para a vida e nos deparamos com fatos
que demandam a existência de um ser pensante, porque percebemos finalidade, movimento, beleza, propósito. Em conexão a isso, chama a atenção de nós cristãos também a pessoalidade do homem. Como que uma energia pessoal pôde criar seres que fazem poemas, que choram quando perdem um ente querido, que têm ideais de justiça. Como explicar isso? E não apenas esse ponto. Vale a pena destacar que, além dessa passagem nos ajudar a entender a unidade na diversidade, a pessoalidade do homem, essa é uma passagem que nos chama a atenção para o fato de que Deus deixou pistas da sua existência na ordem criada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí o cristianismo insinua, portanto, uma verdade. Desperta a nossa curiosidade, mas de uma forma muito especial. Porque está dizendo o seguinte: se você tiver olhos, verá as impressões digitais do Criador na ordem criada. Por isso, o rei Davi foi levado a dizer: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite. Não há neles linguagem, nem palavras, nem deles se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz e suas palavras até os confins do mundo. O que, por sua vez, levou o teólogo João Calvino a dizer: para onde o homem lança o olhar, contempla a glória de Deus. Bom, e há uma terceira razão pela qual Gênesis 1:1 é um dos meus versos favoritos das Sagradas Escrituras. É porque esse versículo é o fundamento não apenas da teologia cristã, mas também o fundamento da ética cristã. Porque ele nos apresenta os grandes pressupostos intelectuais que fazem a noção de certo e errado terem sentido. Que o mundo tem um Criador e que, por sermos obras das suas mãos, a ele nós devemos prestar contas das nossas ações. Faz sentido o Criador pedir que ajustemos a nossa vida ao caráter dele, que vivamos a vida que ele vive, que é uma vida de amor. Faz sentido também acreditarmos que um dia ele haverá de chamar homens e mulheres para prestarem contas das suas ações. Porque não é possível que no final da história Francisco de Assis e Benito Mussolini tenham o mesmo fim e que ter dizimado milhões de pessoas e ter amado até mesmo os passarinhos, sabe? Quer dizer, respondido com respeito, com veneração à santidade da criação divina, que isso não faça nenhuma diferença para o cosmos. Portanto, Gênesis 1:1 é de central importância para a fé cristã. E eu espero que essa teologia não apenas faça bem para a sua mente, faça bem para o seu coração, porque se do nada ele criou os céus e a terra, ele também pode operar no nada da nossa vida pela sua palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.